Olá, pessoal. Olá, meus amigos, meus irmãos. A paz do Senhor, né, para todos. E hoje eu vim aqui fazer um vídeo bem breve para vocês sobre uma passagem que se encontra lá no livro de Gálatas 6:17. Porque os desejos da carne se opõem aos desejos do espírito, e o espírito contra os da carne, pois opõem-se um ao outro, a fim de que não consigais fazer o que queres. Porém, se deixardes que o Espírito vos guie, já não estáis sob a lei. Eu vou ler mais, por enquanto vai ser só esses dois, depois eu leio mais. Bom, gente, todos nós, seres humanos, temos dentro duas naturezas. Quando a gente passa a aceitar Jesus na nossa vida, a natureza do Espírito Santo ela deve passar a reinar dentro de nós. E toda vez a natureza espiritual com a nossa natureza da carne vai haver um confronto, porque uma vai desejar uma coisa e a outra vai desejar outra coisa. E é óbvio que as duas vão desejar coisas opostas. A natureza espiritual vai desejar as coisas de agrado ao Senhor. A natureza da carne vai visar buscar somente desejos que agradam a nossa carne. E mais adiante vai dizer assim: ora, a obra da carne são manifestas, e aqui estão: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, orgia, outras coisas semelhantes. A respeito dessas coisas vos falo, como já vos falei outrora, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aqui a gente acabou de ver algumas obras da carne. Atitudes essas que contêm várias ações do ser humano que contradiz contra a vontade de Deus. O adultério, que seja a pessoa se relacionar com alguém sem estar casado, porque a Bíblia fala, né, que se a gente não conseguir segurar, né, a nossa carne, que a gente case um com o outro, para que a gente não cometa pecado. Ou, né, a prostituição, você se relacionar, deitar, ter atos sexuais com várias pessoas. Adultério, você trair o seu marido, você trair a sua esposa, tanto em um relacionamento, seja ele namoro ou casamento. Aí fala da bebedice, da rebelião, tudo isso é obras da carne, que não agradam ao Espírito. E aí embaixo vai dizer assim, ó: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. E aqui já fala um pouquinho dos frutos do Espírito, né? Que é aquilo que a gente precisa ter na nossa vida, nas nossas atitudes. Então, o que é importante nessa passagem aqui? A gente saber que para que a gente venha ter os frutos do Espírito Santo de Deus na nossa vida, a gente precisa buscar o Espírito Santo de Deus para que ele habite em nós. Porque muitas pessoas batizam na igreja, aceitam Jesus e acham que só assim o Espírito Santo tá ali e elas não precisam fazer mais nada. Não, gente. Quando a gente quer que alguém esteja do nosso lado, a gente tem que procurar fazer aquilo que agrada a pessoa. Porque se você tiver com um companheiro, vamos dizer, num relacionamento, num casamento, se você tiver casado e você começa a maltratar seu marido, fazer as coisas que ele não gosta, fazer tudo contra a vontade dele, o que vai acontecer? Logo ele vai sair de perto de você, ele não vai te suportar, ele vai querer te deixar. E assim também é o Espírito Santo. A gente tem que procurar ter comunhão e fazer aquilo que agrada o Espírito Santo de Deus, para que ele passe a habitar todos os dias da nossa vida dentro de nós.
Se a gente começa a fazer coisa que desagrada o Espírito Santo, ele não vai permanecer conosco, porque a gente tá, vamos supor, nos prostituindo, nos embriagando, e isso é coisa que o Espírito Santo de Deus não se agrada. Então, todos os dias da nossa vida, a gente tem que buscar fazer aquilo que agrada ao Espírito Santo de Deus, para que ele permaneça em nós e nos ajude a vencer os desejos da nossa carne, porque nós somos seres humanos com falhas, imperfeições e propícios ao pecado, ao erro. Então, todas as vezes, nós, mesmo estando dentro da igreja, vamos ser tentados. A gente vai ser tentado, mas a gente não pode deixar a tentação ser concebida e cairmos no erro, entendeu? Então é o que acontece aqui. O Espírito Santo de Deus, ele quer habitar dentro de nós. E muitas vezes a nossa carne vai desejar coisas que opõem à vontade do Espírito Santo de Deus. Então a gente tem que se fortalecer todos os dias, porque mesmo eu estando na igreja ou qualquer outra pessoa, está sujeito, vulnerável ao pecado. Então, quando a gente perceber que a nossa carne está fraca, nós temos que se fortalecer. A nossa carne não, o nosso espírito está fraco. Nós temos que fortalecer o nosso espírito, porque aí assim a nossa carne vai ficar fraca. Quando o nosso espírito está fraco, a nossa carne está forte. É onde a gente é tentado e cai no erro, cai no pecado. Então, o convite de Deus para nossas vidas hoje é buscar ter mais intimidade com Deus, é buscar estar cada vez mais próximo de Deus, para que quando a tentação vier, a gente conseguir fazer como a palavra nos diz, resistir ao diabo para que ele fuja de nós. Porque a todo momento esse mundo tem prazeres, tentações que aparentemente é maravilhosa, né? Que nos dá prazer imediato. Mas o salário do pecado é a morte. Às vezes você cai aqui, peca, daqui a pouco você cai de novo, peca. E aí quando você vê, você já está morto. Não falo morto de estar ali sem vida física, mas morto espiritualmente. Aí é onde o diabo entra na sua vida e acaba com tudo. Então, todas as vezes da nossa vida, todos os dias da nossa vida, vamos buscar ter uma vida de comunhão com Deus. Todos os dias. E se você ainda não teve o privilégio, não teve a oportunidade de aceitar Senhor Jesus como único, suficiente Salvador da sua vida, hoje é o tempo, hoje é o dia. Nós não temos que esperar estar perfeito para aceitar Jesus, para estar na igreja, para servir a Deus, porque a igreja é para aqueles que estão realmente doentes. Você tem que ir como você está. Não esperar a perfeição, porque nenhum de nós somos, nem nós cristãos somos perfeitos, somos muito falhos. E aquele que bate no peito e fala que não erra, que não peca, é pecador. Porque o único que não tem pecado foi Jesus. Jesus! E mesmo assim ele não acusou aqueles que tinham. Ele ajudou eles a encontrarem um caminho. Quem é o caminho? O caminho, a verdade e a vida é Deus. Então todos nós vamos estar sujeitos ao pecado. Então nunca a gente tem que esperar estar perfeito para ir para uma igreja. A gente tem que ir como nós somos mesmo. E Deus vai transformar. Você vai chegar lá como você é. Mas eu te garanto que dia após dia, com o seu relacionamento com Deus, você não vai permanecer. Eu olho pra mim hoje, eu já fiz coisas que eu olho e falo assim, eu não teria coragem de fazer hoje. Mas lá atrás eu estava cega pro mundo, eu estava cega pra Deus. E meus olhos abertos para o mundo, e eu fazia e achava comum. Mas Deus me encontrou, Ele transformou a minha vida e tem me transformado a cada dia. E toda vez que eu vejo que eu estou dispersa, que eu não estou firme na rocha, eu acabo cedendo à vontade da minha carne e caindo em pecados que outrora era abominável diante dos meus olhos, diante de mim. Porque a minha carne está fraca. Então todos os dias, mesmo a gente estando dentro da igreja, a gente tem que vigiar para não cair. Temos que buscar todos os dias comunhão com Deus, estar na presença de Deus, momentos devocional, oração, buscar fazer as coisas que agradam o Espírito Santo de Deus e reconhecer as nossas fraquezas, porque somente Deus pode nos ajudar. Eu espero de todo o meu coração que o Espírito Santo de Deus continue falando com você aquilo que eu não pude falar e que você hoje toma a decisão de buscar em Deus a ajuda para se libertar às vezes do vício, da droga,
do álcool, da prostituição, de todas as outras coisas que tem, do adultério, devido da pornografia, tem muitas coisas do jogo que é pecado para Deus. Então que você venha buscar forças para vencer esses vícios que tem te afastado do Pai, te afastado do Criador, porque sozinho a gente realmente não consegue, mas com Deus ele nos fortalece para vencermos. E aí toda vez que o diabo vier nos tentar, a gente vai fazer como Jesus quando foi tentado no deserto, resistir ao diabo e o diabo vai fugir de nós. Então é isso, gente, que o Espírito Santo de Deus continue falando com cada um de vocês. Um beijo no seu coração e eu aguardo você no nosso próximo devocional. Tchau, tchau!